Olá, querido, graça e paz, Pastor Ronaldo Costa, tudo bem com você? Você sabia que existe 3 ais registrados no livro de Apocalipse? Você sabia que haverá arrebatamentos antes e depois da grande tribulação? Você sabia que o arrebatamento é feito em 2 fases e não apenas uma, como até recentemente acreditávamos pela teologia? Então, essas e outras perguntas nós vamos procurar responder aqui para você nessa aula. Fique conosco aí, dê o seu like, compartilhe esse vídeo, que vai ser de grande valia para nossas vidas e para a vida daqueles que assistirem. Amém? Então, essa é a videoaula sobre o capítulo 11 do Apocalipse. Falando dos 3 ais, o primeiro ai é registrado no capítulo 9, versículo 12 do Apocalipse, quando é liberado milhões e milhões de demônios do abismo, comandados pelo anjo do abismo, Apolion e Abaddon. O segundo ai, ele é registrado no capítulo 11, versículo 14, um grande terremoto que dividirá Jerusalém em 3 partes e vai matar grande parte, né, das pessoas em Jerusalém. E o terceiro ai está registrado no capítulo, a partir do capítulo 11, versículo 15, que são os aspectos negativos da 7ª trombeta. Então, capítulo 11, verso 15 diz assim: e o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E olha o verso 16 e 17. Os 24 anciãos que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és, que eras e que hás de vir. Então, observe, querido, que até recentemente a nossa teologia ensinava que o arrebatamento aconteceria antes da grande tribulação, que a igreja não passaria pela grande tribulação. Então, por décadas, por séculos, nós ficamos com essa verdade, com esse ensinamento. Recentemente, os estudiosos da Bíblia começaram a ter uma outra posição referente a isso, ou seja, agora Jesus não vem mais antes do arrebatamento, antes da grande tribulação, não vai mais acontecer o arrebatamento antes da grande tribulação, e sim depois da grande tribulação. Justamente mudaram-se. Por que aconteceu nesse inteirinho que mudou radicalmente a posição, que mudou radicalmente a opinião dos estudiosos e dos analistas do arrebatamento, né, da escatologia, para mudar as suas opiniões e serem tão radicais? É 880. Ou Jesus vem antes ou ele vem depois, não existe um meio termo. Então, como nós por anos acreditamos, desde 1880 nós acreditamos que Jesus viria buscar a igreja antes do arrebatamento, e a partir de 1880 e agora a partir de 2019, 2020, os estudiosos começaram a entender: não, Jesus não vem buscar a igreja antes do arrebatamento, mas sim depois do arrebatamento. Aí você pode me perguntar: pastor, qual é a sua opinião? Querido, tem uma coisa que eu preciso que você entenda, que a coisa mais difícil de estudar a escatologia é você ficar em cima do muro. Ou a escatologia, o Apocalipse, o livro de Daniel, os livros escatológicos, ou você tem uma posição convicta, um propósito convicto, com base bíblica naquilo que você está pregando, ou você vai sempre lançar dúvida no coração das pessoas. Ele vem antes, vem depois. E aí, se você me perguntasse, hoje nós ainda vamos estudar muito mais sobre isso, eu diria para você: depende de quem é você na igreja. Porque o arrebatamento, fica claro que ele vai acontecer em 2 fases, e nós vamos estar estudando isso aqui nas nossas videoaulas. Espero que você fique conosco, que você compartilhe com seus amigos esse vídeo, para que nós possamos aprender junto a palavra de Deus, tá bem? Fique comigo aí. Toda semana nós teremos algumas videoaulas que iremos disponibilizar para você no YouTube, no Facebook, e você poderá estar nos acompanhando, amém? Vamos caracterizar esta aula como aula 11, ok? Muito bem, o aspecto negativo da 7ª trombeta, que é o terceiro ai, são as 7 taças da ira de Deus. Veja que no capítulo 11, versículo 15, a Bíblia fala de 7 taças, que são a ira de Deus.
fala sobre a visão da destruição de Jerusalém, as últimas pragas que vão consumar a ira de Deus e a destruição dos moradores da terra. Então, serão esses aspectos negativos da sétima trombeta, que é chamado terceiro ai, tá? Esse é o terceiro ai, são as coisas negativas que vão acontecer quando soar a sétima trombeta. E qual é o aspecto positivo? Se tem o negativo, obviamente que existe o positivo. O positivo é a vinda do reino eterno de Cristo. Vai ser instituído o reino milenar de Jesus. O julgamento dos mortos, são aspectos positivos. A entrega da recompensa no tribunal de Cristo, que irá ocorrer quando os profetas e os santos ressuscitarem e os demais santos forem arrebatados. Então, deixa eu te falar sobre esses dois aspectos, negativo e positivo. No aspecto negativo, taças da ira significa que deixou de ser juízo e passa a ser o derramamento da ira de Deus. E definitivamente você precisa entender uma coisa: a igreja do Senhor não enfrentará a ira de Deus. Ela será tirada antes de ser derramada a ira de Deus. O juízo a igreja vai sofrer, o juízo a igreja vai passar, mas a ira de Deus não. Deus nunca estará irado com aqueles que são teus filhos. Com os filhos, ele disciplina, o juízo é para os filhos, é para disciplinar os filhos, mas a ira é para destruir aqueles que são ímpios, pecadores. Veja que há um momento no Apocalipse que Jesus aparece com as vestes salpicadas de sangue e perguntam para ele o que são aquele sangue nas suas vestes. Ele pergunta que ele veio de pisar o lagar. Pisar o lagar significa a ira de Deus contra os ímpios, os pecadores que não receberam Jesus como Salvador. Então, a visão da destruição de Jerusalém, as últimas pragas que vão consumar a ira de Deus, tudo isso vai acontecer, a destruição dos moradores da terra, ou de grande parte dos moradores da terra, tudo isso vai acontecer na ira de Deus e a igreja não vai estar aqui para sofrer isso, ela vai ser tirada no soar da sétima trombeta. Então, os aspectos positivos da sétima trombeta é o que? A vinda do reino eterno. Então, observe bem, querido. Quando ensinaram para você que você vai ser arrebatado, que os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão primeiro, você está corretíssimo, é real, é verdadeiro. Isso significa uma coisa, que a sétima trombeta ela vai tocar na grande tribulação. A sétima trombeta ela vai soar na grande tribulação. Então não tem como você ouvir a trombeta se a igreja não estiver passando pela grande tribulação aqui na terra. Então sim, a igreja vai passar na grande tribulação, mas calma, eu vou te provar que você pode sair deste mundo antes da grande tribulação e não é apenas morrendo, ok? Então, no soar da sétima trombeta vai acontecer o arrebatamento, como nós conhecemos, registrado em 1 Coríntios capítulo 15, 52 e 53, como está registrado em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, vai acontecer o arrebatamento no soar da sétima trombeta. No soar da sétima trombeta, os vivos, os mortos ressuscitam primeiro. Veja que é a primeira vez que fala sobre a ressurreição dos mortos, ok? E os mortos ressuscitarão primeiro, depois os vivos serão transformados e encontraremos o Senhor nos ares. Observe uma coisa, querido, que este arrebatamento a igreja é levada e todo olho vai ver. Esse arrebatamento está acontecendo, vai acontecer, e nós vamos encontrar o Senhor nos ares. Você não vai ver pessoas sendo transformadas e subindo para o céu como mostra o folclore cristão, mas vai acontecer e todos vão saber que está acontecendo. Você vai ouvir a trombeta vai soar por dias, ela vai ficar tocando por dias, não é apenas um toque, não é apenas um chamamento, é um toque por dias tocando para juntar todas as pessoas da terra. Então, os vivos serão transformados e os mortos ressuscitarão primeiros e encontrarão com o Senhor nos ares. Veja que ele já está nos ares. Então, depois desse arrebatamento vai ter o julgamento dos mortos. Quem são os mortos? São aqueles que vão ressuscitar, que vão reinar com Cristo, que vão subir para o arrebatamento. Então esses mortos serão julgados e já encontrarão com o Senhor dos ares.
E vai haver um tribunal, o tribunal de Cristo, onde vai encontrar toda a igreja para ser adornada, para receber a recompensa pelo seu esforço e sacrifício vivido nesta terra. Então isto vai acontecer quando todos os santos ressuscitarem e os demais forem arrebatados. Esse julgamento, a vinda eterna do reino. Por que tudo isso? Porque Jesus vai estar no céu, ok? E estando no céu, as nações estarão aqui se degladiando e todo olho vai ver Cristo. Eu vou te provar isso depois biblicamente, que Jesus vai estar visivelmente na parousia e ele vai encontrar a igreja, vai encontrar com ele nos céus. Só que ele vai estar nos céus, mas ele já vai estar com o povo, ele já vai estar reunido no céu, já vai estar na companhia de um povo vencedor. E depois nós vamos falar sobre este povo vencedor, sobre esses que venceram, que o livro de Apocalipse registra. E esses vencedores não vão passar pela grande tribulação, ok? Então, esses são os aspectos da sétima trombeta. A sétima trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Este é o aspecto da sétima trombeta que soará na grande tribulação. Amém? Muito bem. Então eu quero que você entenda isso para nós podermos dar continuidade no nosso próximo vídeo e você ser grandemente edificado. Depois desse arrebatamento, o julgamento das nações e o tribunal de Cristo antes do milênio, ou seja, veja que Jesus leva a igreja, arrebata a igreja, tira a igreja. Eu vou falar isso para você quando nós estivermos aprendendo o capítulo 12 de Apocalipse, que vai falar do filho varão, da mulher, do dragão. Mas no versículo 18 fala que haverá um julgamento das nações antes do milênio, ou seja, Jesus vem para estabelecer um período de 1000 anos, um reinado de 1000 anos. E este é o grande aspecto que a gente precisa entender, e eu quero falar mais dele também lá para frente, para ser bem esclarecedor para você e te dar provas bíblicas para você entender a verdade sobre a escatologia, a verdade sobre o arrebatamento, com prova bíblica irrefutáveis, querido. Você não precisa acreditar em mim, você não precisa concordar comigo, mas eu vou te dar provas daquilo que estamos falando. Amém? Então, que Deus abençoe você grandemente, que você tenha uma ótima semana, um ótimo dia, um propósito de Deus na sua vida seja cada dia mais intenso. Deus te abençoe. Voltamos no próximo vídeo. Fique ligado, fique atento, que nós vamos continuar falando sobre estes assuntos, sobre o julgamento. Vamos falar do capítulo 12 de Apocalipse. Nós vamos estar um tempo aqui estudando sobre escatologia. Deus te abençoe. Fique com Deus.